noite. Mais uma terça-feira que estamos aqui juntas, cumprindo o nosso estudo, né, de há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Boa noite, Mariazã, você sempre aqui conosco, é um prazer, querida, uma boa noite para você também. Robertinha, muito obrigada pela tua presença, querida, isso me tranquiliza. Né? E estamos aqui, e vamos continuar com a nossa leitura, né, da nossa história, e também começando com a leitura de um livro, né, para que a gente possa acalmar nossos corações, realmente chegar nesse ambiente, né, de estudo, começarmos a ficar mais introspectivos, para recebermos as inspirações, para que a nossa compreensão se expanda. Então, vamos ler, como temos feito, então, Vinha de Luz, também do nosso querido Espírito Emmanuel, pela psicografia do amado, saudoso Chico Xavier. Tá? Então, hoje leremos a mensagem número 3. Helenice, querida, seja bem-vinda, boa noite para você também. Vamos começar, Helenice, lendo, então, Vinha de Luz, a mensagem número 3, intitulada O Necessário. Palavras de Jesus. Mas uma só coisa é necessária. Está narrado em Lucas, capítulo 10, versículo 41. E Emmanuel vai nos trazer as suas reflexões em relação a essas palavras de Jesus da seguinte forma: terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, uma vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia, o que honorarás, por muitos anos, a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos, no entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso, todavia, é provável não estejas, senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre, em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar, dentro de nós mesmos, uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Mais uma bela página de Emmanuel. Maria Socorro, boa noite, querida, seja bem-vinda. Junte-se a nós agora em prece. Vamos elevar nosso pensamento ao Divino Mestre. Mestre Jesus, mais uma noite em que nos reunimos para conhecer a história trazida a nós por Emmanuel,
da existência deste senador romano, Públio Lentulus. Ajuda-nos, Senhor, junto a todos os espíritos da casa, da nossa casa, o Lar Espírita Servos de Maria, o nosso anjo guardião, para que possamos compreender as lições, possamos identificar todo momento em que elas surgem, que possamos trazer para a nossa vida diária e, se possível, colocá-las em prática. Que nós possamos aprender na noite de hoje, mais e mais, como estamos vindo aprendendo a cada encontro, a cada estudo. Abençoe, Senhor, os nossos lares, para que possamos ter a ambiência adequada para nos aprofundarmos na leitura, na história deste teu servo, Emmanuel. Aproveitamos, Senhor, para te pedir, em especial ao povo de Israel, ao povo da Palestina, que estão neste momento vivendo tensões, vivendo a guerra, onde tantos se perdem, onde o mal sobressai. Te pedimos, Senhor, nós que aqui estamos, viajando nas tuas terras, aquelas terras que pisastes, nós que estamos aqui a cada encontro, andando por Jerusalém, vamos hoje a Cafarnaum, vamos seguir nessas terras abençoadas. Então estamos próximos no coração e que nós possamos receber a tua luz para que possamos distribuir, transportar esta beleza que nos envias para cada irmão daquela terra distante de nós. Se conosco, Senhor, ajude-nos a levarmos o nosso amor, a nossa fraternidade ao povo distante e sofredor. Que assim possa ser, graças ao bom Deus. Bem, então, voltando aqui, vamos fazer como a gente costuma fazer, né? Voltar um pouquinho para a gente relembrar, né, a última leitura da semana passada. Então, nós vimos lá que Pilatos convidou a família Lentulus para sair da casa do tio, né, de Salvio, sair da casa de Salvio, de Fulvio, e vir morar com eles no palácio. E então Salvio fica sentido, pede que não façam isso, porque eles estão muito bem acomodados, mas a gente vai assistir também uma cena constrangedora, né, provocada por Fúvia, quando ela relata, né, que a figura doente da pequena Flávia traz constrangimentos, traz muita preocupação, e quando ela ia ainda continuar aumentando todo esse constrangimento, suas palavras rudes, a irmã interveio, Cláudia, que é, como diz Emmanuel, é a antítese da irmã, né? Impediu que a irmã continuasse naquele linguajar, né? E isso trouxe muito sofrimento a Lívia, né? Imagina uma mãe ouvir, né, uma filha sendo atacada da forma que Fúvia a atacou. Públio também teve que engolir o seu orgulho, ficar quieto para não criar uma situação pior ali. E então ele se explica e diz que realmente ele está pensando em ir para uma cidade do interior, procurar um lugar para
mais saudável para a filha, né? E ele, então, ao dizer isso, Pilatos já oferece a vila dele em Nazaré, ao que ele recusa, mas ele pede, então, que ele ceda Sulpício para ajudar a encontrar um lugar, né, para adquirir uma casa lá para a família, que se adequasse à família. E Pilatos concorda e não vê problema algum, né, em ceder Sulpício para isso. Daí depois, então, Sulpício, se sentindo parte da conversa, se sente à vontade para vir falar de Jesus. Ele pergunta se já estão sabendo do profeta, e ele começa e traz um relato belíssimo da figura de Jesus, né, da aparência física de Jesus, daquilo que ele provoca nas pessoas, e o relato dele envolveu a todos, com exceção de Fúvia, que não estava nesse clima, né, a vibração dela é outra, né, mas Pilatos não gostou, porque achou que ele estava muito empolgado, né, com esse novo profeta, o que Sulpício nega, mas que era impossível não perceber como ele mexe com as pessoas, né? E daí nós identificamos ali, então, realmente o magnetismo, né, de Jesus. Depois, aí eles descem, não, desculpa, eles descem desculpa que sumiu aqui, desculpa, apareceu, tinha sumido a imagem. Então, Pilatos encerra aquele assunto de Jesus, ele fica meio contrariado com aquilo, e convida todos ao jardim, o pretor vai ao escritório, então Cláudia fica conversando com Públio Lentulus, e Pilatos aproveita para se aproximar de Lívia e se declara finalmente, né, e recebe de Lívia uma negativa assim, veemente. Ela é bem direta em cortar, né, as esperanças de Pilatos, e chega a passar mal, quase desmaia, se apoia numa árvore, Pilatos segura a mão dela, e essa cena é vista por Sulpício e Fúvia. E Fúvia fica indignada, enciumada. Sulpício percebe, Sulpício sabe que ela e Pilatos são amantes e percebe que ela ficou enciumada. Debocha dela, faz umas brincadeiras, e ela, então, se compromete com Sulpício de atender a ele todos os desejos dele, que nós imaginamos, né, quais são, em troca dele ajudar com que ela, num plano que ela tem para separar Pilatos de Lívia. E ele aceita. Então, nisso, o casal Públio e Cláudia chegam, o mal-estar se desfaz, e Lívia não conta para o marido depois, né, a investida de Pilatos, e aí ficam todos bem, e nós partimos então para o capítulo seguinte, capítulo 4, né, onde já na manhã seguinte, muito rápido, a Fúvia vai à procura de Públio, sendo que o que ela pediu para Sulpício fazer é não encontrar nenhuma moradia em Nazaré, e sim um lugar mais distante possível para que eles ficassem longe, Pilatos e Lívia. Então, que ele desse o seu jeito para que a família Lentulus não fosse para Nazaré. E na manhã seguinte, então, imediatamente, primeiras horas, ela aparece e conta o que viu, a imaginação ciumenta
e doente dela, ela conta o que viu para o marido de Lívia, para o senador, que repudia a versão, né, a história de Fúvia, que não aceita aquilo e ele sabe que não faz sentido algum. Mas ela não se dá por vencida e diz para ele que um dia a verdade aparecerá. E vai embora. E ele fica sabendo que ele conhece Lívia, mas ela colocou a pulguinha atrás da orelha dele. Né? Ela criou uma cisma. Então, logo em seguida, ela vai embora e chega Sulpício, dizendo que não encontrou nada, que não existe boas moradias em Nazaré, mas que uma pessoa conhecida tem uma casa, assim, em Cafarnaum, bem mais distante do que Nazaré. E já movido por aquela cisma, ele aceita. Não, está bem, então pode ver a casa em Cafarnaum. E então ele passa o dia cismado, angustiado, né? Então a Fúvia conseguiu, né, deixá-lo preocupado, apesar da certeza que ele tinha em relação à sua esposa. E daí nós paramos a história aí, quando ele vai para casa. Inclusive, no final, eu falei que ele ia para casa encontrar a esposa Fúvia. Claro que não é Fúvia. Fúvia é a esposa de Pilatos. Ele ia para casa encontrar a sua esposa Lívia. E então, vamos ler o parágrafo, vamos começar a nossa leitura. Tá bem? Mara, eu falei com você, Mara? Desculpa se eu não te dei boa noite, mas seja bem-vinda. À noite daquele mesmo dia, após o jantar, vamos encontrá-lo a sós com Lívia, no terraço da residência do pretor, né, do Sálvio, que, por sua vez, se ausentara de casa por algumas horas em companhia de seus familiares para atender a imperativos de certas pragmáticas. Certas pragmáticas são compromissos sociais. Notando-lhe no rosto os sinais evidentes de profunda contrariedade, rompeu a esposa com a encantadora intimidade do seu coração feminino. Querido, pesa-me ver-te assim, dobrado ao jugo de tamanhos desgostos, quando esta longa viagem deveria restituir-nos a tranquilidade necessária ao desenvolvimento dos teus encargos. Ouso pedir que apresses a nossa mudança de Jerusalém para um ambiente mais calmo, onde nos sintamos mais a sós, fora desse círculo de criaturas cujos hábitos não são os nossos e cujos sentimentos desconhecemos. Quando partiremos para Nazaré? Para Nazaré? Repetiu o senador com voz irritada e sombria, como se o tocasse o espírito venenoso do ciúme, lembrando involuntariamente as acusações infundadas de Fúvia. Então, ele sabe que são infundadas, mas ele já está realmente mexido com essa história. E se irritou só em ela querer ir para Nazaré. Sim, prosseguiu Lívia, súplice e carinhosa. Pois não foram essas as providências ontem aventadas? E ele se dá conta, né? É verdade, querida, exclamou Públio, já pesaroso, voltando a si dos maus pensamentos que havia abrigado por um instante. Mas resolvi depois instalar-nos em Cafarnaum, contrariando as últimas decisões. E tomando a mão da companheira, como se buscasse um bálsamo para a alma ferida, sussurrou-lhe de manso: Lívia, és tudo que me resta neste mundo. Nossos filhos são flores da tua alma que os deuses nos deram para minha alegria. Perdoa-me, querida. Há quanto tempo tenho vivido absorto e taciturno, esquecendo o teu coração sensível e carinhoso. Vamos lembrar que ele estava absorto e taciturno desde o sonho, não é? Desde lá em Roma ainda. E que ela já percebia. Ela e Calpurnia conversaram sobre esse assunto, inclusive, né? Parece-me estar despertando agora de um sono muito doloroso e muito profundo, mas despertando com a alma receosa e oprimida.
Andam-me no íntimo amargurados vaticínios. Temo perder-te, quando quiser encerrar-te no peito, guardando-te no coração eternamente. Perdoa-me. Enquanto ela o contemplava surpresa, seus lábios sequiosos lhe cobriam as mãos de beijos ardentes. E não foram apenas os ósculos, os beijos afetuosos, que brotaram neste transbordamento de carinhos. Uma lágrima lhe gotejou dos olhos cansados, misturando-se às flores da sua afeição. Que é isso, Públio? Choras? Exclamou Lívia, enternecida e angustiada. Sim, sinto os gênios do mal cercando-me o coração e a mente. Meu íntimo está povoado de visões sombrias, prenunciando o fim da nossa felicidade. Mas eu sou um homem e sou forte. Querida, não me negues a tua mão para atravessarmos juntos o caminho da vida, porque contigo vencerei o próprio impossível. Ela estremeceu em face dessas observações que lhe não eram familiares. Num relance, vou botar aqui uma imagem. Num relance, retrocedeu à noite anterior, considerando o atrevimento do governador, que dignamente repelira, experimentando ao lado da aflição pelo companheiro, soberana tranquilidade de consciência, e tomando ligeiramente as mãos do esposo, levou-o a um canto do terraço, onde se postou à frente de uma harpa harmoniosa e antiga, cantando baixinho, como se a sua voz naquela noite fosse o gorjeio de uma cotovia apunhalada. Vamos ouvi-lo. Gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando andava pelo triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo meu amor. Tratava-se de uma composição dele. Na mocidade, tão ao gosto da juventude romana, dedicada a ela própria, e que o seu talento musical guardava sempre para circunstâncias especiais do seu sentimento. Naquele instante, porém, sua voz tinha tonalidades diferentes, como se houvera encerrado na garganta uma touti-negra divina, uma ave chamada touti-negra, exilada dos prados brilhantes do paraíso. Na última nota,
Tocada de tristeza e angústia indefiníveis, Públio tomou-a brandamente de encontro ao peito, forte e resoluto, como se quisesse reter para sempre no coração a sua joia de inimaginável pureza. Agora, era Lívia a chorar copiosamente nos braços do companheiro, e este a beijá-la nos transportes de sua alma leal e por vezes impulsiva. Depois daquele arroubo emotivo, Públio sentiu-se desanuviado e satisfeito. Então, nós vamos aqui ver o que ele pensa, o que Lívia pensa, né? Por que não regressamos a Roma o quanto antes? Perguntou Lívia, como se o seu espírito estivesse clarificado por luzes proféticas com relação aos dias futuros. Junto dos filhinhos, retomaríamos nossas obrigações habituais, cientes de que a luta e o sofrimento estão em todos os lugares e de que toda alegria significa neste mundo uma bênção dos deuses. O senador ponderou a proposta da companheira, estabelecendo a análise de toda a situação, no seu íntimo, obtemperando por fim. Tua observação é justa e providencial, minha querida. Mas que diriam os nossos amigos quando soubessem que, depois de tantos sacrifícios com a viagem, havíamos resolvido a permanência de apenas uma semana em região tão distante? E a nossa doentinha? Seu organismo não tem reagido de modo eficaz em contato com o novo clima? Estejamos confiantes e tranquilos. Apressarei a partida para Cafarnaum e em breves dias estaremos em novo ambiente segundo os nossos desejos. Porém, nós temos aqui o que os dois perceberam: pressentimentos. Tanto Públio quanto Lívia tiveram pressentimentos. E nós vamos, então, aqui encontrar no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, a questão do pressentimentos, a questão 522. Kardec pergunta aos espíritos: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Ao que os espíritos respondem: é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva, no seu foro íntimo, uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então, aqui chegou o momento de sentir, de sofrer, né? Então, veio a voz do instinto e transformou tudo isso em pressentimento. Então, ele com medo de perdê-la, ela já querendo, como numa luz profética, voltar para Roma, desistir de tudo, né? E ele achou por bem rever isso, irem com mais calma, né? E confiar na ida para Cafarnaum, levando em conta que o que eles buscavam ali era o bem-estar da pequena Flávia, né? Então, eles realmente sentiram aí o pressentimento do que está por vir. E assim aconteceu efetivamente. Reagindo às vibrações perniciosas do meio, Públio Lentulus providenciava a solução de todos os problemas atinentes à mudança, fazendo ouvidos moucos a indiretas de Fúlvia, quer dizer, Fúlvia continuou, né, fazendo as suas investidas, as suas maledicências, enquanto Lívia, escudando-se na superioridade de sua alma, buscava insular-se dentro do pequeno mundo de amor dos dois filhinhos, fugindo à presença do governador, que não desistia dos seus assédios, e junto de quem a figura nobre de Cláudia sabia despertar em todos a mais sincera simpatia. Então, o que era o alívio nesses relacionamentos era a figura de Cláudia, né, que era uma boa mulher.
2 servas foram admitidas ao serviço do casal, na perspectiva de sua transferência para Cafarnaum. Não que fossem indispensáveis ao desdobramento das atividades domésticas, em face dos servos numerosos trazidos de Roma. Contudo, o senador examinara a utilidade dessa providência, considerando que ele e a família viriam a necessitar de um contato mais direto com os costumes e dialetos do povo, reconhecida a circunstância de que ambas conheciam a Galiléia. Ana e Semele. Temos aí, então, mais duas novas personagens, né? Recomendadas por amigos do pretor, né? Recomendadas por amigos de Salvio, foram recebidas ao serviço de Lívia, que as acolheu com bondade e simpatia. 30 dias se passaram nos preparativos da projetada viagem. Sulpício Tarquínios, estimulado pelas vantagens dos próprios interesses materiais, não perdeu em Sanchas, né, a audácia, a oportunidade de captar a plena confiança do senador, organizando a propriedade com minúcias de atenção e gentileza, provocando contentamento e o elogio de todos. Nas vésperas da partida, Públio Lentulus compareceu ao gabinete de Pilatos para o agradecimento das despedidas. Depois de saudá-lo cordialmente, exclamou o governador com forçada jovialidade: "É pena, caro amigo, que as circunstâncias o conduzam para Cafarnaum, quando esperava ter a satisfação de retê-lo nas vizinhanças de nossa casa em Nazaré. Todavia, enquanto permanecer na Galiléia, em vez de minhas habituais visitas a Tiberíades, procurarei o norte para nos avistarmos." Eu vou voltar aqui, aquele mapa que já mostrei anteriormente, na semana passada, e que nós vamos ver lá no norte, né? Nazaré e mais norte ainda, Cafarnaum. No meio, um pouco mais abaixo, junto ao Mar da Galileia, junto ao Lago de Genezaré, Tiberíades. Então, Pilatos já arranjando uma maneira, uma justificativa para poder aparecer em Cafarnaum, né? Dizendo que iria, quando fosse a Tiberíades, que é menos da metade do caminho, né? Mas que seria uma forma de ele ir a Cafarnaum. Né? Públio manifestou-se, deixa eu remover aqui. Públio manifestou-lhe a sua gratidão e reconhecimento, e quando se preparava para sair, o procurador da Judéia continuou em tom afetuoso e conselheirão: "Senador, não só como responsável pela situação dos patrícios na província, como também na qualidade de amigo sincero, não posso deixar partir à mercê do acaso, tão somente na companhia de escravos e servos de confiança. Acabo de designar Sulpício, homem que me merece inteira confiança, para dirigir os serviços de segurança que vos são devidos. Além dele, mais um lictor e alguns centuriões partirão para Cafarnaum, onde permanecerão às suas ordens." Então, ele disponibilizou, né, Sulpício, que é uma figura importante para ele, que ele confiava, né, confia, e mais um lictor e alguns centuriões. Públio agradeceu cortesmente, sentindo-se confortável com o oferecimento, embora a pessoa do governador lhe causasse pouca simpatia íntima. O que não era o caso antes, né? Ele até tinha uma relação mais assim, mas depois das insinuações de Fúlvia, por mais que ele acredite em Lívia, que ache isso impossível, ele ficou cismado realmente, né? Então já não conseguiu olhar para Pilatos da mesma maneira que olhava. Afinal, terminados os apressos de viagem, a compacta caravana se pôs em movimento, atravessando os territórios de Judá e as montanhas verdes da Samaria, em demanda da sua estação de destino. Prestes a chegar a Cafarnaum, a distância de meio quilômetro de caminho, entre árvores frondosas junto ao lago de Genezaré, uma herdade imponente aguardava as nossas personagens para a sua estação de repouso. Então, vamos ver aqui o Lago de Genezaré. Essa é uma imagem atual,
né? Mas é o que temos, é o que havia na época sempre. Só que hoje já não estaria tão verdejante, lá atrás estaria mais verdejante, mas ainda com árvores frondosas, né? Então, acho que ilustra a chegada deles em Cafarnaum. Isso tudo para ajudar a nossa imaginação. Então, vou repetir. Preste a chegar a Cafarnaum, a distância de meio quilômetro de caminho, entre árvores frondosas, junto ao lago de Genezaré, uma herdade imponente aguardava os nossos personagens para sua estação de repouso. Sulpício Tarquídios desvelara-se nas mais íntimas minudências, no que dizia com bom gosto da época. A propriedade estava situada em pequena elevação do terreno, rodeada de árvores frutíferas dos climas frios, pois há 2000 anos, a Galileia, hoje transformada em poeirento deserto, era um paraíso de verdura. Nas suas paisagens maravilhosas desabrochavam flores de todos os climas. Seu lago imenso, formado pelas águas cristalinas do rio sagrado do cristianismo, era talvez a mais piscosa bacia, né, onde tinha mais peixes em todo o mundo, descansando as suas vagas mansas e preguiçosas ao pé dos arbustos ricos de seiva, cujas raízes se tocavam do perfume agreste dos eloendros e das flores silvestres. Nuvens de aves cariciosas cobriam em bandos compactos aquelas águas feitas de um prodigioso azul celeste, hoje encarceradas entre rochedos adustos, né, secos e ardentes, quentes. Então, bem descrito o lugar, né? Bem aprazível. E aí, ao norte, as eminências nevosas do Hermon, do Monte de Hermon, né? Que temos aí a imagem, sempre com neve, figuravam-se em linhas alegres e brancas, divisando-se ao ocidente as elevantadas planícies da Galaunítida e de Pereia, envolvidas de sol, formando juntas um grande socalço, uma encosta, aquelas encostas que vêm em degraus, assim, né? Que se alonga de Cesareia de Filipe para o sul. Então, vou botar aqui só um outro mapa para que nós possamos ver lá acima, depois de Cafarnaum, à direita, lá em cima, a Gaula Nítida, né? Essa região que lá na sua divisa, temos o Monte Hermon, esse monte nevado, né, que eles viam lá de Cafarnaum, viam ao longe. Né? Então, é uma paisagem muito, muito bonita, né? Um lugar realmente especial. E a Pérea, mais abaixo, onde eles já haviam passado, quando eles seguiram na viagem de Jerusalém para Cafarnaum, ladeando o rio Jordão, então eles deixaram à direita a Pérea. Então, uma vegetação maravilhosa e única, operando emanação incessante do ar mais puro, temperava o calor da região, onde o lago se localiza muito abaixo do nível do Mediterrâneo. Públio e sua mulher sentiram uma onda de vida nova que seus pulmões aspiravam a longos hálstos. Eles chegaram realmente num lugar muito bonito. E como disse, ele caprichou, ele conseguiu uma casa muito bonita, tudo arrumado no luxo da época. Né? Entretanto, o mesmo não acontecia à pequenina Flávia, cujo estado geral piorava ao extremo contra todas as previsões. Talvez, né, pela viagem. Imaginem, se nos tempos de hoje seria difícil essa travessia, imagine aquela época, né? Nas liteiras. Acentuava-se desse modo a angústia paterna, que embalde recorreu a todos os recursos para melhorar as condições da doentinha. Mais um mês, havia transcorrido em Cafarnaum, onde, mais em contato com os dialetos do povo, já não lhes era desconhecida a fama das obras e das pregações de Jesus. Vezes inúmeras, pensou Públio em dirigir-se ao taumaturgo, ao milagreiro, né?
a fim de solicitar a sua intervenção a favor da filhinha. Olha como ele já vinha pensando nessa possibilidade, atendendo a um apelo secreto do coração. Reconhecia no íntimo, porém, que semelhante atitude representava humilhação. Para sua posição política e social, olha o orgulho de Públio, sempre presente. Aos olhos dos plebeus e vassalos do império, examinando as consequências que poderiam advir de tal procedimento. Não obstante essas ponderações, permitia que numerosos servos de sua casa assistissem aos sábados às pregações do profeta de Nazaré, inclusive Ana, que se tornara de respeitosa veneração por aquele a quem os humildes chamavam mestre. Dele teciam os escravos as mais encantadoras histórias, nas quais o senador nada via, além dos arrebatamentos instintivos da alma popular, se bem não deixasse de surpreender a opinião lisonjeira de um homem como Sulpício. Então, Sulpício manteve a opinião daquela época, daquela noite em que ele narrou o encontro com Jesus. Uma tarde, porém, os padecimentos da pequenina haviam atingido o auge. Além das feridas que de muitos anos se haviam multiplicado no corpinho gracioso, outras úlceras surgiam nas regiões da epiderme, antes violáceas, transformando-lhe os órgãos delicados numa pústula viva. Públio e Lívia, intimamente consternados, aguardavam um fim próximo. Quer dizer, eles já imaginavam até que a pequena Flávia iria morrer, desencarnar, né? Nesse dia, após o jantar muito simples, Sulpício demorou-se até mais tarde a pretexto de confortar o senador com a sua presença. Deixa eu tirar aqui. É assim que vamos encontrá-los, ambos no terraço espaçoso, onde Públio lhe fala nesses termos. Meu amigo, que me diz desses rumores aqui propalados acerca do profeta de Nazaré? Habituado a não dar ouvidos à palavra ignorante do povo, gostaria de ouvir novamente as suas impressões sobre este homem extraordinário. Olha meu adjetivo usado, né, por Públio, extraordinário. Assim, de Sulpício, como quem se esforça por se lembrar de alguma coisa, disfarçando, né? Intrigado com aquela cena que há tempos presenciei e que tive a ocasião de relatar na residência do governador, tenho procurado seguir as atividades deste homem na medida das minhas possibilidades de tempo. Alguns compatrícios nossos o têm na conta de visionário, opinião que compartilho no que se refere às suas prédicas, cheias de parábolas incompreensíveis, mas não no que respeita às suas obras, que nos tocam o coração. O povo de Cafarnaum anda maravilhado com seus milagres e posso assegurar-vos que em torno dele já se formou uma comunidade de discípulos dedicados que se dispõem a segui-lo por toda parte. Mas, afinal, que ensina a ele as multidões? Perguntou Públio interessado. Prega alguns princípios que ferem as nossas mais antigas tradições, como, por exemplo, a doutrina do amor aos próprios inimigos e a fraternidade absoluta entre todos os homens. Exorta os ouvintes a buscarem o reino de Deus e a sua justiça, mas não se trata de Júpiter. Né? Ele ressaltando aqui, como diz na nota de rodapé, que Júpiter é o rei dos deuses, né? Romanos, né? Do Monte Olimpo, o Deus do céu e do troféu. Então, não se trata de Júpiter, o senhor de nossas divindades. Ao contrário, fala de um Pai misericordioso e compassivo, que nos segue do Olimpo e para quem estão patentes as nossas ideias mais secretas. De outras vezes, o profeta de Nazaré se expressa acerca desse reino do céu, com apólogos, né? Apólogos é uma narrativa que tem sempre um fundo moral, né? Então, que ele se expressa acerca desse reino do céu com apólogos interessantes e incompreensíveis, nos quais há reis e príncipes criados pela sua imaginação sonhadora, que nunca poderia ter existido.
O pior, todavia, rematou Sulpício, emprestando grave tono às palavras, é que esse homem singular, com esses princípios de um novo reino, avulta na mentalidade popular como um príncipe surgido para reivindicar prerrogativas e direitos dos judeus, dos quais talvez queira assumir a direção algum dia. Então, eles tinham essa preocupação, né, com as intenções políticas de Jesus. Que providência adotam as autoridades da Galileia no exame dessas ideias revolucionárias? Obtemperou o senador com maior interesse. Aparecem já os primeiros indícios de reação por parte dos elementos mais ligados a Antipas, a Herodes Antipas, né? Há alguns dias, quando passei por Tiberíades, notei que se formavam algumas correntes de opinião no sentido de levar o assunto à consideração das altas autoridades. Então, essa Tiberíades é a mesma cidade mencionada anteriormente por Pilatos. Né? Bem se vê, exclamou o senador, que se trata de simples homem do povo a quem o fanatismo dos templos judaicos encheu de pruridos de reivindicações injustificáveis. Suponho que a autoridade administrativa nada tenha a recear de semelhante pregador, mestre de uma humildade e fraternidade incompatíveis com as conquistas contemporâneas. Por outro lado, ao ouvir de tua boca a descrição dos seus feitos, sinto que esse homem não pode ser criatura tão vulgar como vimos supondo. Desejarias conhecê-lo mais de perto? Perguntou Sulpício atencioso. De modo algum, respondeu Públio, alardeando superioridade. Olha o orgulho. Tal cometimento de minha parte viria a quebrar a compostura dos deveres que me competem como homem de Estado, desmoralizando-se minha autoridade perante o povo. Aliás, considero que os sacerdotes e pregadores da Palestina deveriam fazer estágios de trabalho e de estudo na sede do governo imperial, a fim de renovar-se esse espírito de profetismo que aqui se observa em toda parte. Em contato com o progresso de Roma, haveriam de reformar suas concepções íntimas acerca da vida, da sociedade, da religião e da política. Enquanto os dois mantêm esta palestra sobre a personalidade e os ensinos do mestre de Nazaré, penetremos no interior da casa. No quarto da doentinha, vamos encontrar Lívia e Ana, a escrava, né? Pensando as feridas que cobriam a epiderme da pequenina enferma, agora transformadas em uma só úlcera generalizada. Ana, coração bondoso e meigo, pouco mais velha que sua senhora, se havia transformado em companheira predileta nos círculos de seus afazeres domésticos. Naquele deserto de corações, era naquela serva inteligente e afetuosa que a alma sensível de Lívia encontrara um oásis para as confidências e lutas de cada dia. Ah, senhora, exclamava a serva, com sincero carinho a lhe transparecer dos olhos e dos gestos. Guardo no coração profunda fé nos milagres do Mestre, acreditando mesmo que se levássemos esta criança para receber a bênção de suas mãos, sarariam as chagas e ela ressurgiria para o seu amor maternal. Quem sabe? Infelizmente, respondeu Lívia com ponderação e tristeza, eu não me atreveria a lembrar essa providência, consciente de que Públio haveria de recusá-la, dada a nossa posição social. Mas, francamente, desejaria ver esse homem caridoso e extraordinário de que sempre me falas. Ainda no último sábado, senhora, respondeu a serva, animada pelas palavras de simpatia que acabava de ouvir. O profeta de Nazaré recebeu nos braços numerosas crianças. Ao sair da barca de Simão, ela relata, nós o esperávamos em massa para ele beber os ensinos consoladores. Precipitamo-nos para ele, ansiosos todos de receber ao mesmo tempo os sagrados eflúvios da sua presença confortadora, mas nesse dia, muitas mães compareceram à prédica, conduzindo os filhinhos que se confundiam em algazarra ensurdecedora, como um bando de passarinhos inconscientes. Então, vamos adicionar aqui essa belíssima imagem. Simão e mais alguns discípulos começaram a repreender severamente os meninos, a fim de que não perdêssemos o encanto suave e doce das palavras do Mestre.
Mas, quando menos esperávamos, sentou-se ele na pedra costumeira e exclamou com indizível ternura: Deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino do céu lhes pertence. Houve então prodigioso silêncio entre os ouvintes de Cafarnaum e os peregrinos que haviam chegado de Corazim e de Magdala, enquanto aqueles petizes trêfegos acorreram ao seu regaço amoroso, beijando-lhe a túnica com indefinível alegria. Essa passagem, ela está narrada em Lucas, Mateus e Marcos. Eu vou trazer a narrativa de Marcos, porque nós, aos domingos, estamos estudando no Novo Testamento o livro de Marcos, né, com a Cristina, e nessas reuniões públicas, sempre às 17 horas do Brasil, 21 horas de Portugal, né, ao vivo, mas quem não puder, está lá gravado. Então, eu vou ler, porque faz muitos poucos domingos, acho que uns 2 domingos que nós lemos essa passagem. Então, eu vou dar preferência à passagem narrada por Marcos, que, como Cristina sempre nos esclarece, né, Marcos, ele é um discípulo de Pedro. Então, a narrativa dele vem toda das histórias contadas por Pedro a ele, né? Porque ele não conheceu Jesus. E então, vamos aqui, vamos ler no livro de Marcos, do capítulo 10, dos versículos 13 a 16. Conta essa passagem. Vamos ver como Pedro contou a Marcos e Marcos trouxe no Evangelho. Traziam-lhe criancinhas para que as tocasse, mas os discípulos repreenderam eles. Mas, vendo isso, Jesus indignou-se. Indignou-se o ponto de vista, né? A forma que Pedro interpretou os sentimentos de Jesus e contou para Marcos, né? Mas, vendo isso, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixar vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo nenhum entrará nele. E abraçando-as, as abençoava, impondo as mãos sobre elas. Então, temos aí a belíssima passagem dessa cena, né, tão linda, de Jesus com as crianças. Imaginem. Né? A gente tem que parar para tentar imaginar mesmo, né, como foi esse momento. E Ana continua a sua narrativa. Muitas crianças eram enfermas que as mães conduziam às pregações do lago, para que se curassem de mazelas antigas ou de doenças consideradas incuráveis. O que me contas é de uma beleza edificante, exclamou Lívia, profundamente emocionada. Entretanto, possuindo à mão todos os recursos materiais, sinto que não poderei receber os altos benefícios do teu mestre. E é pena, senhora, porque muitas mulheres de posição o acompanham na cidade. Não somos apenas os mais humildes que comparecemos às suas predicações, mas numerosas senhoras de destaques em Cafarnaum, esposas de funcionários de Herodes e de publicanos, assistem às lições carinhosas do lago, confundindo-se com os pobres e os escravos. E o profeta não desdenha a ninguém. A todos convida para o reino de Deus e sua justiça. Contrariamente a todos os enviados do céu que conhecemos, ele se esquiva dos favorecidos da sorte para manter relações com as criaturas mais infelizes, considerando a todos como irmãos muito amados do seu coração. Lívia escutava a palavra da serva com atenção e embevecimento. A figura daquele homem famoso e bom exercia atração singular no seu espírito. E enquanto seus grandes olhos expressavam o maior interesse pelas narrações encantadoras e simples da serva leal, não reparavam ambas que a doentinha as acompanhava com aguçada curiosidade, característica das almas infantis, não obstante a febre alta que lhe devorava o organismo. Então, nós vamos parar por aqui e vamos deixar a continuação deste momento
para a próxima terça-feira, dia 17, né? Que nós veremos o desdobramento deste momento. Mais um pouquinho a gente acabaria o capítulo, mas não vamos nos apressar, né? Vamos fazer a coisa com vagar, com toda a beleza que merece. Então, vamos orar, mas vamos orar com a presença de Jesus, com as crianças na imagem. Então, vamos ao tempo de Jesus. Vamos trazê-lo ao nosso coração. Que este amor nos seja conhecido um dia. Que nós consigamos transmitir este verdadeiro amor. Nós estamos na caminhada, estamos aqui buscando aprender, buscando conquistar as virtudes necessárias para guardar em nossos corações amor tão verdadeiro quanto o teu, ó Mestre Jesus. Esteja conosco nesta semana que nos separa do dia do novo estudo, do novo encontro, para continuarmos a ler essa belíssima narrativa de teu servo Emmanuel. Ser conosco nesta noite, nesta semana. Abraça-nos, conceda-nos a tua presença nos nossos dias, na nossa vida, e que nós possamos trazer a ti motivos de alegria ao ver-nos na busca de nossa transformação, na busca da melhoria, na busca do caminho reto que nos levará ao nosso Pai Celestial. Abençoe os nossos lares, abençoe todos nós aqui presentes, abençoe também os nossos queridos que não puderam estar conosco. Digna teu olhar também aos aqueles queridos desencarnados que estão junto a nós, também sorvendo a beleza do aprendizado, sorvendo a experiência deste senador e sua família. Que possamos ter uma noite de paz contigo sempre. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, queridas, uma boa noite, que nós possamos nos reencontrar na próxima semana, dando continuidade a essa história, e se preparem, né? Porque agora nós encontramos Jesus e teremos a presença dele, que vai nos trazer muita paz, que vai nos trazer o magnetismo que não ficou só enquanto na presença daqueles que viveram ao lado dele há 2000 anos, mas que a presença dele nos traz, nos toca ainda, apesar de estarmos aqui, cada um na sua residência, distantes, né? Mas com ele em cada um dos nossos lares. Então, tenhamos todos uma noite de paz e até a próxima terça-feira. Muito obrigada pela presença. Boa noite.